Graça e paz, igreja. Já deixa sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 4. Já vai abrindo ela. Obrigado. Segunda Reis, capítulo 4, a gente vai ver do versículo 1 ao 7 hoje. Queridos, vocês já perceberam que a gente está sempre esperando algo de Deus? Não é verdade isso? A gente está sempre precisando de algo e está sempre ali buscando em Deus, orando, né? E há tempo de orar, há tempo de pedir, há tempo de esperar, e há tempo sim de buscar as coisas de Deus, né? E aqui nesse texto, 2 Reis, capítulo 4, do versículo 1 ao 7, nós encontramos que uma família que passou por um momento muito delicado, por um momento muito difícil, mas em meio aos muitos problemas que essa família estava enfrentando, uma mulher, ela buscou a orientação correta, ela tomou as atitudes certas que levaram ela e a vida da sua família para uma condição melhor. E é sobre isso que nós vamos ver hoje, por isso o título da mensagem é Um Milagre em Minha Casa. Vamos ler esse texto? Então você pode acompanhar no telão ou na sua Bíblia. 2 Reis, capítulo 4, a partir do versículo 1 diz assim: Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: Teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor, mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: Como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: Tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: Vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhes traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos seus filhos: Tragam-me mais uma. Mas ele respondeu: Já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: Vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Amém, queridos? Deus é maravilhoso. Você concorda com isso? Deus é fantástico. Deus é extraordinário. E só de ler essa história, só de ouvir essa história, o nosso coração já se enche de esperança, se enche de fé, de que esse Deus que fez algo tão fantástico na vida de uma família, pode fazer na nossa também, amém? Você acredita nisso? É o mesmo Deus, e Deus ama a família é um projeto de Deus. Deus criou a família e tem prazer também em abençoá-la. Agora, quem aqui está precisando de um milagre, diga amém. Amém. Quem quer um milagre, diga eu quero. Amém. Precisar e querer não são a mesma coisa, né? Mas vamos lá. Esse é o nosso Deus. Nós cantamos: Deus é Deus de promessa, é Deus de milagres, é um Deus que abre caminho no mar, que abre caminho no deserto, é um Deus que é luz na escuridão, é um Deus que não há impossíveis para Ele. Agora, o que fazer então quando os problemas chegam na nossa casa?
Hein, Tati? Quando os problemas chegam até nós, o que fazer? Como reagir, como agir? E é tão comum isso, todas as nossas famílias são assoladas por dificuldade, por pressões, por lutas, por tentações. Como reagir? O que fazer? Essa história tem muito a nos ensinar. Então abra o seu coração a algumas lições que podemos aprender. E a primeira lição que eu quero destacar aqui é que coisas ruins podem acontecer com pessoas boas. Versículo 1 e 2. Você acredita nisso? Pode ou não pode? Pode acontecer coisa ruim com família que não é cristã? Quantos servos de Deus morreram com a Covid? É ou não é? Quanta gente boa. Artistas famosos também. Até o Lázaro, né? Quanta gente boa. Quantas coisas ruins cristãos também sofrem, porque o sol se levanta para os justos, mas se levanta também para os injustos. Então, coisas ruins podem acontecer com pessoas boas, e é isso que nós começamos a ver aqui, porque essa família era uma família boa, não era uma família qualquer. Esse homem participava da escola de profetas do Eliseu, era um homem temente ao Senhor, era um homem temente a Deus, era um servo. Mas nessa família, nessa casa, o inevitável aconteceu. Aquele que era o marido, aquele que era o pai, aquele que era o provedor da família, aquele que trazia segurança, estabilidade, pelo menos era símbolo disso, agora veio a faltar. Ele faleceu. E de uma hora para outra, essa mulher que tinha uma condição honrosa dentro de Israel, esposa de um profeta, futuro profeta, esposa de um servo de Deus, de um homem de Deus, agora se vê viúva com 2 filhos. E o que vai ser agora? Como é que nós vamos ficar agora? O que vai ser de mim sem a pessoa que eu amo? Queridos, a gente pensa às vezes na Bíblia, nessas famílias, e parece às vezes por um momento que é algo distante de nós, porque é algo tantos anos atrás que aconteceram, mas essas famílias não eram muito diferentes das nossas, não. Essas pessoas não eram tão diferentes de nós assim, não. Eram pessoas que tinham sonhos, eram pessoas que trabalhavam, eram pessoas que pagavam contas. E um dia essa mulher também sonhou, escolheu um homem, casou, sonhou ter filhos com ele, constituiu um lar, sonhou em envelhecer juntos. E de uma hora para outra, esse sonho é estancado. O marido faleceu. E agora com 2 filhos ainda, e os questionamentos com certeza vieram: o que vai ser de nós agora? Como é que nós vamos nos sustentar? Como é que vai ser a vida sem o homem que eu amo? Como é que os meus filhos vão crescer sem a presença do pai? Queridos, essas coisas mexem com a gente, porque não bastasse a dor da perda, do luto, ainda tinha essa ameaça da perda dos filhos, que era uma dor insuportável, porque a lei permitia isso naqueles dias. Não é fácil lidar com o luto. Estava vindo com a dona Alicinha, antes perdeu a sua irmã essa semana. Nossos sentimentos, Deus console. Mas devia conversando sobre isso. Ela está consolada, como ela está consolada pelo Espírito Santo. Mas como é difícil lidar com a luta, como é difícil lidar com a perda. Sabe, perder um marido, perder a esposa, perder um filho, perder um pai, ou perder a saúde também é terrível. Perder a saúde, sabe, perder um emprego. Você vai perder um emprego a semana? Mas é difícil perder. O Juliano às vezes ficou meses no hospital, né, Juliano? Perdeu a saúde, um acidente, né? Quanto tempo? 24? Que difícil, queridos, quando a gente perde algo. E é muito fácil a gente se perder com as perdas, e este é o risco, porque perdas
de alguém que a gente ama, ou perda de saúde, ou perda financeira, essas coisas mexem com o nosso emocional. Isso desestabiliza uma família. E aqui nós vemos essa mulher passando por isso, e todos nós passamos por perdas na vida, não tem ninguém aqui que não passa por perdas, mas nós não podemos nos perder com as perdas. Pessoas fiéis, as mais fiéis, às vezes passam pelas crises mais terríveis, mas a Bíblia afirma que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Amém, queridos? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus usa esses momentos de dor, de perda, de luto, que são provações, que são momentos difíceis, que são problemas, que são situações, mas Deus usa essas situações para transformar a nossa vida, para nos fazer crescer na fé, na dependência dEle. São nesses momentos que nós deixamos de ser bebês e crescemos na confiança, na dependência do Senhor. Muitas vezes esses momentos são o ambiente de milagres, o cenário pelo qual Deus vai usar para nos transformar, para transformar situações e a nossa vida. Esse é o nosso Deus que cantamos, Deus de milagres, Deus que faz até as coisas difíceis e ruins que nos sobrevêm, e torna elas para cooperar para o nosso bem. Amém, igreja? Então, queridos, é nos momentos difíceis que nós descobrimos que Deus é por nós. Aleluia! Dá um glória a Deus aí. Eu vou dizer de novo isso e você vai dar um glória a Deus mais forte ainda. É nos momentos difíceis que nós descobrimos que Deus é por nós. Amém? Não é nos momentos bons, não é quando está tudo bem, não é quando a gente está prosperando, não é quando o céu está azul, não é quando a família está abençoada, quando não falta nada. Quando acontece algo ruim, e aí nós temos essa experiência de ver, Deus nos ama, Deus é por nós. É na hora do desespero, é nessa hora que o tentador vem para nós e quer nos fazer desistir de tudo, quer nos fazer desistir do casamento, quer nos fazer desistir do marido, da esposa, dos filhos, do caminho do Senhor, da fé. Nas horas difíceis é que o inimigo vem, mas essa mulher, ela não abriu mão daquilo que Deus lhe havia dado. Ela não abriu mão dos seus filhos. Então, você pode estar vivendo um momento difícil hoje, mas não abra mão da sua esposa. Está difícil? Não abra mão do seu marido. Está passando um momento difícil? Não abra mão dos teus filhos. Não abra mão da tua fé. Não abra mão do teu ministério, não abra mão de servir ao Senhor, porque nos momentos difíceis essas tentações vêm. Persevera no Senhor, é aqui que você está crescendo. Não abra mão daquilo que Deus lhe deu. Olha para a história dessa mulher, ela mostra, ela ensina que nem tudo está perdido, sempre haverá esperança de vitória para aqueles que creem no Senhor Jesus. Amém, queridos? A vida não é um mar de rosa, não, mas sempre há esperança para aqueles que creem em Cristo Jesus. Está precisando de um milagre? Busque ajuda. Primeira coisa, aqui nós vemos que essa mulher, ela precisou de ajuda, e o que ela fez? Ela buscou, ela não ficou em casa. E aqui está a primeira dica: não fica em casa esperando que a ajuda vai bater na tua porta, que a solução venha ao teu encontro. Não, é você que tem que buscar ajuda, é você quem precisa, é você que vai ter que sair da zona de conforto, é você que vai ter que sair do teu comodismo, é você que vai ter que mudar a tua rotina, é você que vai ter que buscar a Deus.
Então a primeira coisa, está com um problema em casa, está faltando algo, seja de qual natureza for a tua privação ou a tua provação, é você quem tem que buscar ajuda. Agora, aqui essa mulher entendeu isso e ela buscou ajuda para o seu problema. E ela foi a Eliseu. Por que ela foi a Eliseu? Porque Eliseu era um profeta, Eliseu era um homem de Deus, era um servo do Senhor, era um homem que lhe daria uma direção espiritual. E aqui é algo fantástico também. Em quem você busca ajuda? Aonde você busca ajuda? É você que tem que buscar ajuda, é você que tem que ir atrás, mas também não bata em qualquer porta, também não abra o seu coração a qualquer pessoa. Abra o seu coração com aquele que tem todo o poder no céu e na terra. Abra o seu coração a Jesus, dobra os teus joelhos, clama por socorro a Ele. E é claro que Deus usa servos, mas abre o coração com pessoas cristãs. Às vezes vai no ímpio pedir conselho e vai te afastar mais de Deus ainda. Cuidado com quem você abre o coração. Cuidado com quem você busca conselho para a tua vida. Que você não vai encontrar alguém lá fora que vai te levar a Deus, vai te conduzir aos pés de Jesus, vai te levar a amar mais a Deus e a palavra. Muito pelo contrário. Então, muito cuidado. Vá à pessoa certa, vá a Cristo. Vá aos pés do Senhor, busque ajuda a quem pode te ajudar. Está precisando de um milagre? Ofereça a Deus o que você tem em mãos. Versículo 2, Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu: não tem nada além de uma vasilha de azeite. É interessante essa história porque ela chega para ele desesperada, pedindo ajuda, e ele responde: não, aqui não tem nada não, a tua solução está lá na tua casa. O que ela deve ter pensado? Se a solução estivesse em casa, se eu tivesse dinheiro em casa, eu tinha pagado as minhas contas e não tinha vindo aqui. Como que está lá em casa? Mas é uma pergunta que o profeta estava fazendo para redirecionar a fé dela. Talvez ela imaginava que ele ia fazer uma oração por ela, ou realizasse um milagre, mas ele redireciona a fé dizendo: o que você tem em casa? E aqui ela começa então a talvez pensar o que ela teria em casa, e ela diz: teu servo não tem nada. Mas como levou essa reflexão no coração dela? Tua serva não tem nada, não tem quase nada, há um pouquinho, mas não vai fazer diferença nenhuma, tem um pouquinho de azeite. Opa, tem alguma coisa, não é que não tem nada, um pouquinho tem, alguma coisa, tua serva tem um pouquinho de azeite, uma vasilha de azeite, outra versão fala uma botija de azeite, ou seja, ela começou a perceber que alguma coisa ela tinha, e se ela continuasse pensando e refletindo sobre o que há em casa, ela ia perceber que ela tinha coisa sim. Ela tinha uma casa, tua serva não tem nada, ela tinha uma casa, ela tinha 2 filhos, ela tinha saúde, ela tinha vizinhos. Então, se ela começasse a refletir, ela ia perceber que ela não estava sem nada, não, que ela tinha alguma coisa. E muitas vezes nós temos que pensar também, é muito fácil dizer: eu não tenho nada, eu não tenho capacidade, não tenho recursos, eu não tenho nada, eu não sei fazer nada. É muito fácil essa argumentação, mas ninguém não tem nada. Alguma coisa nós temos em nossa casa, com certeza. Agora, talvez alguém chegou hoje aqui e veio com expectativas, com resposta, com solução, e talvez seja defrontado ou confrontado com essa pergunta: o que você tem em casa? Como está a tua vida? O que tem lá na tua casa? E talvez você precisa começar a refletir: será que eu não tenho nada mesmo em casa? Será que eu não tenho mesmo? Quais são as possibilidades a partir da minha casa, do meu lar, das minhas capacidades? Comece a se reinventar. Essa é a ideia, amém, queridos? Agora, alguém pode dizer: pastor, mas eu
eu vejo tanta gente talentosa, mas eu não sei fazer nada, eu não sou talentoso, eu não me sinto tão capacitado. Sabe o que tem que fazer? Faça aquilo que você sabe fazer. Faça aquilo que você ama fazer, porque é a partir disso que Deus vai fazer o milagre. Eu estava fazendo uma corrida com a dona Alicinha hoje, 2 sacolão de moletões assim que ela fez. A Bana aí, nem todo mundo te conhece, dona Alicinha, levanta a mão aí. Acho que não sei se todo mundo conhece. Dona Alicinha, com essa idade, ela ganha malhas da malharia, retalhos, e ela faz moletons, faz blusas lindas. E com isso ela se sustenta, com isso ela paga o aluguel, a água e a luz dela. Glória a Deus, amém, queridos? Mas é a capacidade que Deus deu para ela, o que ela sabe fazer, lá sustenta. Essa pilha, acho que já deu essa bateria, irmão. Está oscilando muito, acho que é a bateria. É o milagre que Deus faz. E se a gente começar a pensar, irmãos, nas capacidades que a gente tem, como Deus faz milagre a partir daquilo que a gente sabe fazer. Quando eu cheguei aqui, eu fiquei impressionado com a Laurie. A Laurie faz umas lives em casa. Ela abriu um olhão para mim agora. A Laurie faz live em casa e vende roupa infantil, artigo infantil, e certo aquilo. Acho que eu nunca ia conseguir fazer isso, mas ela traz renda para dentro de casa e batendo recorde aí de venda no mês. Não é maravilhoso isso? Aí eu olho para o Orlídio aqui. O Orlídio vendia coco ralado na rua. Cara, saber vender na rua, eu não tenho jeito para isso. É uma coisa que ele sabe fazer. E hoje tem a maior loja de Indaial, de artigos para festas, aniversários. E glória a Deus, mas Deus fez um milagre. Amém? Aleluia, isso aí. Quando eu penso na Eliane aqui, quando eu penso na Eliane, levanta a mão, Eliane, hoje eu vou abusar, levanta a mão, Eliane. A Eliane aqui, ó, ela sabe trabalhar com artesanato, com, como é que é aquele material lá, EVA, né? EVA, e ela dá cursos para ensinar mulheres a adquirir uma renda. Ela ensina as pessoas a fazer, e as pessoas têm renda, tem testemunhos de pessoas que estão vendendo coisas que ela ensinou a fazer. Ela dá curso disso, e ela faz cestas lindas. Sabe, a partir de algo que você faz em casa. Eu estou olhando para você aqui, estou pensando o que cada um sabe fazer, né? Então, bom, do Tomé não dá nem para falar, né? Tomé é carpinteiro, é pedreiro, é arquiteto, é engenheiro, é tudo, né? Faz tudo, né? Mas a partir do que sabe fazer, Deus faz milagres. Quem gosta de X lá? Fala lá com o Gilson e com a Tati, né? Com o Adriano, que faz um X maravilhoso. A gente vai na segunda-feira, eu vou na dona Dirce dar aula para o Benjamin de violão. Rapaz, a dona Dirce faz uns pastelão, às vezes com umas farofinhas em cima. E ela tem renda, ela se sustenta com essa renda. A partir de algo, a dona Ádila que faz uns bolos. Outro dia tinha um encontro de homens na casa do Serginho, né? Docinhos, né? Tinha encontro de homens, nós estávamos na maior churrascada lá, né, Juliano? Aí ela apareceu com um bolo lá, para as meninas, para a Dori, para a Fabiana, e elas conversaram lá dentro, né? Estavam só escutando o que estava acontecendo com os homens lá fora, né? Mas ela estava lá. Aí ela comeu, as mulheres comeram um pouquinho do bolo assim, daí ela falou assim para elas: será que os homens não gostariam de comer esse bolo? E alguém falou assim: não, os homens não, eles estão comendo carne, né? Nós já tínhamos jantado, né? Ok, levamos aquele bolo lá, queridos, o bolo foi abduzido. Não, foi engolido, né? Sumiu o bolo, não sobrou nada. Ela faz bolo, sabe habilidades, coisas simples, coisas que você sabe fazer em casa. A minha esposa trabalha com pessoas com necessidades especiais. Nem todo mundo sabe isso. Tem gente que nasceu, que Deus deu capacidade. O Juliano e o Delcio aqui assaram um churrasco, sabem assar churrasco. Coisa boa. E assim tem gente, irmãos, cada um na sua área, cada um
A Cirlei também sabe costurar, que é uma maravilha, sobrevive disso, sabe fazer artesanato. Queridos, a gente podia ficar, se a gente começar a refletir, pensando e pensando, a gente podia citar, não fica triste se eu não falei seu nome aqui, mas o que eu quero dizer é que cada um de nós, queridos, que às vezes duvida da própria capacidade, às vezes Deus colocou algo em você, alguma capacidade, algo que você pode parecer que é simples, mas às vezes é o começo de um milagre. É através daquilo que Deus vai te abençoar, vai abençoar outras vidas, vai te sustentar, e assim começam os milagres de Deus. A gente fica pensando que tem que ser algo extraordinário. Eu não tenho capacidade para isso, eu não sei. Não, Deus vai realizar o milagre a partir do que você tem, a partir do que você é. Amém? Amém? Quando você coloca nas mãos de Jesus, o jovenzinho colocou os pães e os peixinhos ali, e Jesus alimentou a multidão. Tem uma menina chamada Tabita, que tinha uma agulha, e ela costurava, e abençoava a comunidade dela com roupas que ela costurava. Então é assim. Então não existe esse negócio de que eu não tenho nada em casa. Comece a olhar aquilo que você tem dentro de casa para resolver o problema que você está enfrentando. O problema é que a gente começa a acreditar que aquilo que a gente tem e aquilo que a gente sabe não tem valor. Isso é o problema. Aí o que acontece? Não, o que eu sei fazer não tem valor. O que o Lucas sabe fazer é muito melhor do que eu. Se fosse como o Lucas, e a gente começa a duvidar, não, porque a minha esposa não é tão boa assim, porque o meu marido é o pior que existe, porque os meus filhos não são tão inteligentes do que os outros, e a gente começa a desvalorizar aquilo que Deus nos deu, aquilo que nós temos em casa. A viúva não tinha muito, mas tinha o necessário para a sua vitória. E se ela tivesse pensado assim: eu tenho uma botija de azeite, mas é tão pouquinho que eu não vou nem contar. Já pensou o que aconteceria? Nós nunca ficamos sem nada. Valorize o que Deus tem te dado. Quem é crente aqui sabe que azeite na Bíblia, óleo na Bíblia é figura para o Espírito Santo, é símbolo. E tem gente, irmãos, que quer ser abençoado, tem gente que quer milagre, mas não quer orar, não quer dobrar os joelhos, não quer entregar a vida a Cristo, não quer se abrir e experimentar a presença real do Espírito Santo, mas quer que os outros orem por ela. Vocês oram por mim? Vocês oram por mim? Querem que outros tragam a solução para ela, mas ela mesma não faz nada para dar um passo ao encontro da bênção de Deus. O nosso milagre depende da nossa entrega a Deus. Então, abra o seu coração. Abra o seu coração a Deus. A gente sabe que é muito fácil falar sobre luta, sobre perda, sobre provação, mas quando a gente está nesse momento, a gente sabe o quanto é difícil, o quanto vem questionamentos, mas é essa hora que nós temos que dobrar os nossos joelhos, que ninguém vai conseguir resolver para nós, é nós que temos que dobrar os nossos joelhos, abrir o nosso coração e dizer: socorro, Senhor, me ajuda, me dá uma saída, me capacita, abre os meus olhos, Deus, me dá a provisão, me cura. Ninguém vai poder fazer isso pela gente. Valorize o que Deus tem te dado. Está precisando de um milagre? Então aprenda a receber a ajuda dos outros. Versículo 3 e 4, nós vemos que o profeta Eliseu disse para ela: vai pedir vasilhas emprestadas a todos os teus vizinhos, mas peça muitas, e depois entre em casa com teus filhos e feche a porta e derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando o que você for enchendo. Queridos, assim fez. Ele disse: vai pedir vasilha emprestada, e ela foi e fez isso. E se há alguma coisa que a gente aprende hoje aqui, queridos, é sobre pedir. Ela teve que pedir emprestado,
E pedir, queridos, é permitir que outros participem da nossa vida. Pedir é uma lição de humildade. E esse é o mistério de Deus. A gente permitir que outras pessoas participem da nossa vida, das nossas fragilidades, e entender que Deus usa pessoas para nos abençoar também. Deus podia fazer um milagre sem vizinho nenhum, mas Deus estava ensinando ela algo, e a nós também Deus ensina que nós precisamos aprender também a receber ajuda. Aquele discurso que eu não preciso de ninguém, eu sou autossuficiente, que ninguém se meta na minha vida, no dia da calamidade não vai funcionar. No dia da dificuldade não vai dar certo. Aqui, queridos, vasilhas aqui é aquilo que você está precisando. Aqui, vasilhas aqui são pessoas, são amigos. E pelo jeito aqui, essa mulher se dava muito bem com a vizinhança. Agora, sem responder para mim, só para pensar, se você tivesse que pedir vasilha para sua vizinhança, quantas vasilhas você conseguiria? 5, 10, 15, 30, 50, quem dá mais? Queridos, essa mulher conseguiu tantas vasilhas, por quê? Porque ela tinha um bom relacionamento com a sua vizinhança. Bom testemunho. Se ela fosse uma bocuda, uma fofoqueira, que fala mal de todo mundo, ela conseguiria vasilha? Se ela fosse aquela mulher barraqueira, sabe? Ela ia conseguir? Talvez poucas, né? Mas aqui mostra que essa mulher, ela achou graça aos olhos dos vizinhos, porque ela era amada pelos vizinhos. Sabe, você não pode obrigar ninguém a te ajudar, você não pode forçar ninguém a te ajudar, mas aqui mostra que essa mulher desenvolveu relacionamentos sadios. E aqui está algo, queridos, que se a gente quer ser abençoado por Deus, nós temos que aprender também isso, a permitir que pessoas façam parte da nossa vida, a construir bons relacionamentos saudáveis com pessoas que nós abençoamos e também somos abençoados. Amém? Estão entendendo o que eu estou falando? Amém, aleluia. Então, queridos, nós precisamos de vasilhas, nós precisamos de provisão para as nossas necessidades, nós precisamos de pessoas na nossa vida, nós precisamos cultivar relacionamentos. Bons relacionamentos são determinantes para a solução dos problemas. Milagres acontecem, sabe quando? Quando a família é unida. Milagres acontecem quando a igreja é unida. Então, está com um problema em casa, valorize o teu marido, valorize a tua esposa, valorize os teus filhos, valorize os teus pais, valorize os teus irmãos, valorize a igreja que você congrega, valorize, porque na hora da crise, eles são suportes emocionais, pode ter certeza que você precisa disso. Ninguém é tão bom, tão forte, tão capacitado, que acha que não precisa de ninguém. Então, queridos, cultive isso. E aqui diz que todo mundo aqui emprestou vasilha. Então eu fico pensando em nós aqui, na minha relação com vocês. Sabe, se Deus quer te abençoar, eu vou te apoiar, eu vou te abençoar. Assim como os vizinhos te abençoaram aquela mulher. E assim tem que ser entre nós. Sabe, é muito bom estar junto quando a gente faz um churrasquinho, mas quando tem algo também de tristeza, de dor, estamos juntos também, amém? Aliás, parabéns ao pessoal que veio no mutirão, né? Tem uma turma aí que trabalhou muito, né? A igreja está com uma cara nova, cada vez mais linda, né? Pintado, reformado, rebocado, os buracos, né? Uma turma aí limpando, ar-condicionado, tudo, e não terminou ainda, estamos fazendo mais, mas o pessoal, coisa linda ver isso, sabe? É gente abençoando, a gente
fazendo parte, a gente que estamos junto mesmo. Tem gente que fala e tem gente que faz, né? Então, glória a Deus pelos que fazem, né? Então, estão pegando junto aí. E é isso, nós precisamos de relacionamentos, precisamos uns dos outros, assim a vida se torna mais suave, mais agradável. Queridos, está precisando de um milagre? Creia na palavra do Senhor. Versículo 5, o profeta deu aquela orientação para ela, para recolher vasilhas na vizinhança, e ela foi embora, conseguiu as vasilhas, e depois ela se fechou dentro de casa com seus filhos, e começou a encher as vasilhas que lhes traziam. Nós só podemos imaginar como era isso, alguém derramando dentro de uma vasilha o azeite, e o azeite não terminando. Isso é sobrenatural, isso é Deus, não tem explicação. Eu não sei se eu já contei para vocês, mas tem um irmão chamado Clóvis, um irmão em Cristo, e ele estava numa situação tão difícil, sem dinheiro, e acabou o gás de cozinha, acabou o gás, o botijão estava vazio, já tinha deitado o botijão, já tinha, sabe aquela chacoalhadinha que tu dá assim, e bota ele de ladinho para ele aguentar mais um pouquinho, e acabou, e ele não tinha dinheiro. Ele botou as mãos sobre o botijão e orou: Senhor, faz um milagre, Deus, eu não tenho dinheiro, Senhor. Aquele botijão de gás funcionou mais 3 meses. Ele mora aqui em Pissarras, esse irmão. O que é isso, queridos? Isso é natural? Isso é sobrenatural. Sabe, é gente que precisa de um milagre, é gente que não tem às vezes o dinheiro, não tem o recurso, mas Deus intervém. Deus faz milagres, queridos. Deus opera. Tu queria testemunhar, né? Não deixa eu esquecer. Pediu para dar um testemunho, não sei o que é, mas ela pediu para dar um testemunho. Queridos, Deus continua fazendo milagres quando nós clamamos a Ele. Então creia na palavra do Senhor. Agora, quem que trazia as vasilhas para a mamãe? Os filhinhos traziam para ela encher. Agora pensa nos filhos. Os filhos vêm da rua e eles vêm com as suas demandas também. Vêm da escola, vêm do trabalho, vêm com as suas vasilhas vazias. E nós, como pais, como que eles saem da nossa presença? Será que nós estamos preenchendo essa vasilha deles? Como é que está o tanque emocional deles? Como é que eles saem da nossa presença? Será que saem vazios como chegaram? Porque eles vêm da escola, vêm da faculdade com teorias estranhas, com ideologias estranhas da palavra de Deus, com ensinamentos errados. E como está isso na nossa casa? Como é que está lá na tua casa isso? Como está isso com os teus filhos? Seus filhos são abençoados quando vêm a você? Essa é a história dessa mulher, mas quais são as histórias da tua casa? Ontem à noite eu estava sentado lá em casa, João com a namorada dele, a Fernanda, Israel, e conversando, jogando conversa fora, eles estavam lembrando de coisas de criança. A gente pode dar muitas gargalhadas, né? De muitas coisas, e nós como pais também não somos perfeitos, também erramos com nossos filhos, mas quanta coisa boa a gente viveu, né? E cada família tem as suas histórias, suas dificuldades, seus desafios. Ser pai hoje não é brincadeira não, ser mãe hoje não é brincadeira. Há uma luta pelo coração dos nossos filhos, ensinar-lhes a serem cidadãos do bem, homens que amam a Jesus, é um desafio hoje. Mas quais são as histórias da tua casa? Quais são as histórias da tua família? Se tem uma coisa que filho precisa, é de exemplo. Teoria não falta, gente. Agora, esse milagre aconteceu dentro de casa, a portas fechadas, e envolveu os filhos. Sabe o que Deus quer, queridos? Que as famílias sejam unidas. Deus quer que as famílias vivam bem. Isso é possível com Jesus. A gente sabe que muitas casas são só fachada. Aquelas fotos não convencem ninguém na rede. Mas onde tem Jesus não está isento de passar por problemas. Estamos no mesmo país, debaixo do mesmo governo corrupto.
sabe, sujeito a tantas coisas, mas nós temos Jesus em casa, nós temos Jesus no nosso lar. A tempestade vem, os ventos vêm, dão contra a nossa casa também, mas a gente permanece não porque há algo de bom em nós por si só, mas é porque Jesus está ali, é porque nós oramos ao Senhor, é porque nós pedimos socorro a Deus, a família se une, os filhos se unem, marido e mulher se unem, e é por isso que nós vencemos. Amém, queridos? Então creia na palavra do Senhor. Deus tem bênção para fazer na tua casa. Havia uma pequena botija de azeite, foi o suficiente para a vitória, foi o suficiente para o milagre. Eu fico pensando, o que aconteceria ou o que não aconteceria se não tivesse nem a botija de azeite? Sabe o que aconteceria ou não aconteceria? Não haveria multiplicação do azeite, não haveria provisão para aquela casa, os filhos seriam levados como escravos, tristeza, mais dor ainda. Fala, Elton. Sim, é verdade. É o Espírito Santo esse óleo, né, queridos? Um lar onde não tem o Espírito Santo, queridos, não haveria provisão. Os filhos sendo levados escravos. Olha, isso não é o retrato dos lares hoje sem Cristo. Filhos sendo levados escravos por más companhias, pelas drogas. Marido e mulher que moram debaixo do mesmo teto, mas não tem mais de marido e mulher, um distante do outro. Os lares não tem óleo, não tem o Espírito Santo, não tem, a família está desunida, não há amor, não há cuidado, não há respeito. Estamos encerrando. Está precisando de um milagre, sim ou não? Versículos 6 e 7 diz que quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga mais uma. Mas ele respondeu: acabaram, não tem mais. E então o azeite parou. Ela foi contar para o profeta, e o profeta disse: agora vende esse azeite e paga a tua dívida e viva com o resto. Sabe, queridos, o que quer dizer isso para nós? Que nós temos que fazer a nossa parte. A parte mais difícil Deus fez, que foi o milagre, foi a multiplicação. Agora Deus foi vender o azeite? Não. A parte mais difícil Deus fez, mas agora existe a nossa parte, a sua parte. É você que tem que trabalhar, é você que tem que vender o azeite. E essa mulher, ela cuidava dos filhos, cuidava do marido, era o marido que sustentava o lar. Mas e como acontece isso hoje, de morre o marido e a esposa às vezes é do lar e precisa se virar. E Deus sustenta as viúvas. Há uma promessa, várias promessas na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, que a preocupação, o coração de Deus bate pelas viúvas, pelos órfãos, pelos vulneráveis de hoje também. Deus sustenta, Deus opera milagres, mas cada um tem que fazer também a sua parte e estar pronto para receber mais de Deus. Ela entendeu que antes ela dependia do marido, mas agora ela tinha que fazer a parte dela, ela tinha que vender aquele óleo todo que foi multiplicado. Aquilo que nós podemos fazer, Deus não vai fazer. Aquilo que nós não podemos fazer, Deus vai fazer. É assim que acontece o milagre. Então, queridos, é comum ver pessoas querendo milagres, mas não fazendo nada para que isso aconteça, achando que vai acontecer por si só. Quero concluir dizendo que o milagre trouxe muito consolo àquela família, trouxe paz, trouxe muita alegria, trouxe novos sonhos para aquela família. Eles estavam totalmente desesperados aos poucos. Imagina o desespero dos filhos ao ser afastados da mãe, já perderam o pai, o desespero dessa mãe
que ia perder os filhos, já tinha perdido o marido, era um desespero, era uma alma dilacerada. Mas agora essa família estava alegre. Deus fez um milagre, sabe, transformou a realidade. Ela vendeu, eu não sei, ela ganhou tanto azeite e ela vendeu todo o azeite. E ela pagou toda a dívida. E ainda diz que sobrou para viver do resto. Olha só, foi mais do que a necessidade dela. É bênção do Senhor. Agora essa família estava vivendo uma outra condição de vida. E por causa desse milagre, muitos puderam conhecer a grandeza do poder de Deus. Amém, queridos? Você entende por que Deus está te abençoando? Você entende por que Deus está te abençoando? Sabe por quê? Porque muitos verão o que Deus está fazendo na tua vida. Eu não estou falando milagre assim, uau, que milagre. Às vezes é um casamento restaurado. Sabe, tem gente que tem muito dinheiro, muito ouro, muitos bens, mas queria ter o casamento que você tem. Queria ser respeitada pelo marido. Sabe, se sentir amada e protegida. Queria ter a esposa que você tem, marido. Então Deus faz milagres, e quando as pessoas de fora, irmãos, começar a ver o que Deus está fazendo no teu casamento, o que Deus está fazendo nos teus filhos, sabe, como os teus filhos, ninguém é perfeito, irmãos, ninguém está tentando falar algo fora da realidade, mas gente que está aprendendo a andar com o Senhor, que está encontrando a solução em Cristo, que está fazendo o que é certo, e está vendo que a família está unida, que vem as crises, mas estão juntos, estão sendo abençoados, estão prosperando. Isso é bênção do Senhor, amém, queridos? E esse testemunho do que Deus está fazendo na tua vida, mesmo aqueles que não veem, ouvirão do que Deus está fazendo, e vão querer conhecer Deus é glorificado através disso, vão conhecer a grandeza de Deus, o poder de Deus, através daquilo que Ele está fazendo na tua vida e na tua família, amém? Esse é o propósito do milagre, não apenas para satisfazer as nossas necessidades, mas há um propósito muito maior. Vamos ficar em pé? Queridos, Deus não quer te ver endividado. Deus não quer te ver endividado, nem Deus quer te ver mendigando, não só coisas materiais, mas nem mendigando amor, nem mendigando atenção. Não é isso que Deus quer para ti. Deus quer encher a tua vida, tua vasilha, suprir tuas necessidades, abençoar você, a tua família. E aqui, a crise que você está passando, pode ser sim um sinal de Deus estar dizendo para você, que você deve se encher do Espírito Santo de Deus, que é isso que está faltando, que essa é a tua maior necessidade. Talvez você pense que a maior necessidade seja um bem material, seja uma cura, seja uma prosperidade, isso é consequência, mas a tua maior necessidade é a presença do Espírito Santo na sua vida, no seu coração, a presença do Espírito Santo na tua família, sabe, cuidando daquelas coisas pequenas, das necessidades do dia a dia. Ele está ali contigo, Ele está dirigindo, Ele está provendo, Ele está dando a solução, Ele está provendo. Esse é Deus, aquele Deus que se relaciona, aquele Deus que não vive distante lá no céu, mas que desceu até nós. Então fique atento aos problemas que você está passando, pode ser um chamado de Deus para a sua vida. Vasilhas vazias falam de entrega a Deus. Talvez seu coração seja uma vasilha vazia, talvez a sua vida seja vazia. Vamos orar por isso? Vamos entregar nossas vasilhas ao Senhor, vamos entregar nossas necessidades ao Senhor,
Vamos entregar o nosso coração ao Senhor e dizer: Senhor, eu preciso. Tem coisas que eu não posso fazer, mas Tu podes. Em meio a tantos medos, tantas ameaças, Deus, traz consolo, traz provisão. Faz Teu milagre, não do jeito que eu quero, que eu espero, mas do Teu jeito. Tu sabes, Deus. Eu não preciso te ensinar ou dizer como Tu tens que fazer, mas aquilo que eu tenho, aquilo que eu sou, aquilo que eu sei fazer, se há uma habilidade em mim, se há algo na minha vida, na minha casa, Deus, que o Senhor quiser usar para a Tua glória, faz o milagre, Deus. Vamos orar por isso? Senhor, obrigado porque tudo aquilo que vivemos, tudo aquilo que sentimos, os desafios que nós enfrentamos, Deus, o sofrimento, a dor, os vazios, nada passa distante dos Teus olhos. O Senhor conhece cada uma das nossas necessidades. O Senhor conhece nossos dilemas, as nossas frustrações. O Senhor conhece as nossas fraquezas. O Senhor conhece as nossas derrotas, Deus. O Senhor conhece até desejos maus que surgem em nosso coração. O Senhor sabe onde pecamos, onde erramos. Nós, nessa noite, nos achegamos a Ti, Senhor, e nos abrimos o nosso coração, abrimos a nossa vida ao Senhor, mesmo sabendo que nada é oculto ao Senhor, mas nós voluntariamente fazemos isso pela fé. Rendemos o nosso coração a Ti, rendemos a nossa vida a Ti, rendemos a Ti, Deus, aquilo que ninguém mais quer, ninguém mais aceita, mas o Senhor mesmo disse: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Deus, nesse lugar onde o medo tem encontrado lugar, onde a ansiedade tem tomado conta, onde os medos, as preocupações, Deus, nós queremos entregar esse lugar para Ti, Senhor. Nós queremos aqui, Deus, pedir que o Senhor opere um milagre na nossa vida, no nosso coração, na nossa casa, Senhor, porque nós sabemos que se nós não formos felizes no nosso casamento, com nossos filhos, nós também não seremos em lugar nenhum. Nós queremos pedir nessa noite, Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Espírito Santo, que na Tua palavra é simbolizado pelo óleo, seja derramado sobre nós neste momento, que o óleo do Espírito Santo venha nos encher, que o óleo do Espírito Santo possa preencher cada coração vazio, cada vida aqui, que cada necessidade seja preenchida pelo poder do Espírito Santo, que depois vai se materializar naquilo que realmente é físico e material, mas que aqui, onde há um coração vazio, onde há um desespero, onde há um medo, onde há confusão, onde há mentiras, onde há enganos que foram aceitos, onde há desculpas, que ali Teu Espírito Santo possa nessa noite estar enchendo, estar transbordando, assim como nós vimos esse milagre, Senhor. O Senhor opere esse milagre aqui, para que cada casa, que cada casamento, cada família seja um testemunho de que existe um Deus que ama, um Deus que uniu essa família, um Deus que presenteou com filhos, um Deus que criou essa família e um Deus que sustenta essa família. Nós declaramos a bênção do Senhor sobre as famílias que estão aqui, em nome de Jesus. Que o Senhor mesmo levante o Teu rosto, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor faça resplandecer o Seu rosto e nos dê a paz, nos dê a bênção, supra cada uma das nossas necessidades em Cristo Jesus, segundo a Sua riqueza em glória, não segundo as nossas condições, mas segundo a Tua bênção. Nós declaramos a bênção do Senhor
sobre cada casa, sobre cada família, sobre cada lar aqui. Onde a doença, que venha a cura. Onde a dor, que venha da perda, venha o consolo. Oramos já para a dona Alicinha, para a família dela que perdeu a Lili. Teu consolo venha sobre essa família. Que muitos dessa família possam conhecer o Senhor como Salvador. Em nome de Jesus. Deus, onde há uma necessidade material, porque também há. Onde alguém precisa de um emprego, Deus, abre portas, Deus. Onde alguém, Deus, talvez precisa de sabedoria para administrar suas finanças, dê sabedoria. Onde alguém que precisa, Deus, de condições para fazer uma faculdade, dá esses recursos, Deus. Deus, onde há alguém que precisa de um salário um pouco melhor, Deus, dá uma promoção no emprego, Deus. Que os teus filhos sejam os melhores funcionários, os mais honestos, os mais capacitados, que possam ocupar os melhores cargos nas empresas, gerência, chefia, Deus, todos os lugares de influência da comunidade. O Senhor seja abençoando os teus filhos, Senhor. Nós oramos e abençoamos e agradecemos ao Senhor por essa palavra nessa noite, e que ela possa gerar frutos lá em casa, em nome de Jesus. E aqueles que creem nisso digam amém. 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 Deus abençoe. Pode sentar. E a Eliane quer dar um testemunho, Eliane, é isso? Boa noite, queridos, a paz. Eu aprendi a falar de uma forma diferente um versículo da Bíblia, né? E eu vou fazer até um gesto para vocês. E vocês já conhecem o versículo com certeza, né? Que eu aprendi a dizer assim, né? É que todas as coisas juntas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E aí o pastor vai falar, porque eu não sei falar, o versículo dos amigos que levam um amigo até Jesus. Em Marcos capítulo 2 tem um paralítico, e ele por si só não conseguia ir até a Cristo, né? Então os amigos, 4 amigos ali se juntaram e levaram ele. Aquela história que tinha muita gente na porta e subiram o telhado e abriram um buraco e desceram pelo telhado. É essa? Uhum. Pastor André é um amigo que nos leva pelo buraco do telhado. Quem entende que a palavra do culto de hoje é da parte de Deus, dá um amém muito forte. Ele falou exatamente o que eu queria dizer hoje. Né? Eu não falei, eu falei agora, né, que eu queria dar um testemunho. Na quinta-feira, alguns dias eu comecei a sentir tontura por labirintite, e há anos atrás eu sofri por muitos anos, todos os dias com labirintite, mas era algo que eu estava começando a me acostumar. Mas eu acordava e ia dormir com tontura, todo dia. Isso fazia parte da minha vida. E já fazia alguns anos que eu trabalhei, comecei a ofertar o meu trabalho, né, para o reino, produzindo os nossos retiros de crianças. Vocês não sabem, né, mas os filhos de vocês foram nos retiros, então talvez vocês viram cartõezinhos de versículo, o convite, as lembrancinhas. Eu faço isso há pelo menos uns 7 anos. E a labirintite começou a piorar ao longo dos anos, e chegou num ponto de eu não conseguir mais caminhar, eu tinha que me segurar na parede, assim. E aí eu disse para Deus, Deus, está vindo o retiro, né? O Senhor sabe que eu amo fazer o retiro, porque a minha oferta de amor é aquilo que eu sei fazer de melhor, é aquilo que estava lá na minha casa, né? E eu sempre entregava isso como uma oferta. Deus, essa é a minha parte no reino, e eu sei fazer bem, porque o Senhor me deu criatividade. Nós fomos criados à imagem e semelhança do Senhor. E a criatividade que Ele me deu, eu quis sempre devolver. Essa era a parte que eu entendia que era a minha oferta pessoal. E começou a piorar demais, assim, né? E eu cheguei diante de Deus, eu falei, Senhor, o Senhor sabe que eu amo fazer isso, eu sei que o Senhor ama as crianças, e por isso que existe o retiro, então o Senhor precisa me curar. Mas não é assim um dia, né? Eu estou contando isso para honra e glória do nome do Senhor, porque eu entendo que nós precisamos testemunhar, né? Nós precisamos pedir, como aquela viúva. Nós temos que pedir. E na quinta-feira,
depois de alguns dias que eu estava com uma tonturinha leve, eu fiquei de cama, muito mal, assim, de repente. E quinta-feira também era um dia que eu estava, assim, há muito tempo querendo começar a vir nas reuniões de oração. E naquele dia que eu disse, eu não consegui sair da cama. Muito ruim. Mas aí o Ricardo conseguiu acordar também, né? Eu disse, não, nós vamos. Eu vim tonta, eu mal cheguei aqui. Quando eu cheguei, ainda o Ricardo teve que me acudir, porque eu passei mal, né? E aí o pastor viu, e aí ele orou, e a gente, por algum motivo, só estava nós, né? A Dora e o pastor estavam orando sozinhos quando a gente chegou aqui, e aí ele orou imediatamente. Só que não fiquei boa na hora, né? E ao longo do dia só foi piorando. Tive o pior momento da labirintite da minha vida. Eu falei que foi anos, né? E foi piorando, foi piorando. Eu comecei a vomitar, fiquei muito ruim mesmo tendo orado. E aí, durante o dia, eu estava falando com a coordenação do retiro, que vai acontecer em maio. E a coordenadora, eu disse, eu queria pedir oração por duas coisas, uma é X e a outra é por mim mesmo, e eu não tenho muito hábito de vir e pedir, né, por mim. Eu sempre falo, fulano precisa de oração, ciclano, né, ora por isso. E eu disse, eu preciso de oração por mim, é assim, assim, assim que está acontecendo. E ela me respondeu assim, chama um exército para orar por você, porque isso é um ataque espiritual. Daí, na hora, eu chamei as irmãs do grupo aqui da igreja e pedi para vocês orar. E assim, quando isso acontece, eu nem consigo fazer isso aqui, virar minha cabeça para o lado, porque eu desmonto na hora. Isso aqui para cima, pior ainda. E naquele dia eu fiz isso, chamei vocês para orarem por mim, pedi o grupo familiar também, né, Fábio, para orar por mim, e mais algumas pessoas que me vieram na minha cabeça, né? E foi só piorando, foi só piorando. Tive uma situação linda lá em casa, que pela primeira vez, a Alice, vocês vêem, né? Ela não para aqui, né? E por mais que eu peça, fica quietinha, ela não fica. E ela veio, ela viu a condição, assim, realmente bem debilitada que eu estava, ela veio lá em cima de mim, ela botava a mão no meu corpo, assim, ela dizia, Jesus, cura minha mãe. Botava a mão na minha cabeça, Jesus, cura a cabeça da mamãe. Se não era o próprio Espírito Santo ali conduzindo, queridos, mas aquilo era muito forte. A irmã lá falou, abre um chamado, chama um exército para orar, peça. Deus está dizendo que nós precisamos compartilhar nossa vulnerabilidade, né? Porque o nome dele vai ser glorificado na nossa fraqueza, né? E aí, ao longo do dia, aquilo não tinha muita perspectiva, e de noite, porque nós pedimos ajuda, eu e o Ricardo, a gente ia na casa do André e da Dori. E aí, durante o dia, eu só ficava pensando, o Ricardo vai ficar chateado, porque eu não tenho condições de ir lá desse jeito. E eu tentava me obrigar a melhorar na minha cabeça, porque nós tínhamos que ir lá de noite. E quando a gente foi para lá, eu não estava bem, mas eu fui. E lá eu entendi, hoje, né? O que aconteceu no final das contas todas? Faz vários meses, apesar de eu amar a Deus, de eu tentar respeitar e obedecer aquilo que Ele pede, que eu não falava com meu pai. E o meu pai, José Carlos, alguns de vocês conhecem aqui. E era muito difícil tocar no assunto, porque ele é vivo, né? A minha mãe faleceu, e ele era vivo. E toda a vida que fala de perdão, eu sofria um conflito muito grande, porque Deus ensina que nós temos que perdoar. Porque nós fomos perdoados por Jesus lá na cruz. E nós temos que perdoar, mas eu não sabia como fazer isso. E eu entendi que não é a gente que faz, é a sujeição a essa cruz que vai nos ajudar. E lá na tua casa, a gente conversou muito sobre o assunto, né? Eu achei que nós ia conversar de outra coisa, mas, né? E aí, no outro dia, eu peguei meu celular e eu disse, não, é agora. E eu peguei e mandei uma mensagem para o meu pai, eu falei, primeiro assim, né? Oi, pai. Oi. Porque no outro dia, né? Aliás, deixa eu terminar a história da labirintite. O Ricardo veio,
quando a gente ia para a tua casa, e ele me abraçou, falou qualquer coisa, e quando ele me abraçou, minha cabeça fez assim, aí eu fiquei ruim, eu disse, não faz assim. Aí eu encostei minha cabeça assim no peito do meu marido, e nessa hora eu disse assim para mim, eu fechei meu olho e falei assim, ó, eu quero tanto, tanto, tanto ser curada, mas tanto, porque eu já estou fazendo retiro, inclusive, desse ano. E aí fomos lá para a tua casa, e no outro dia eu não tinha mais nada. Só que eu achei, queridos, que eu vim aqui testemunhar para vocês da labirintite, mas o Senhor, que pega todas as coisas juntas, me colocou numa situação de muita vulnerabilidade para pedir um exército de pessoas para orar por mim, porque havia um ataque espiritual, que era Satanás querendo me frear, alimentando a mágoa no meu coração. E eu estava triste por algo que eu acreditava que era meu pai que tinha que pedir perdão. E aí eu pedi perdão a ele. Daí ele só respondeu assim, pelo que, filha? Eu disse, por ter me distanciado de ti. E eu te peço perdão. E ontem à noite fui lá, para dar o abraço, para fechar o assunto. Então, quero glorificar o nome de Deus, quero estimular vocês a buscarem as suas próprias histórias, porque o testemunho da igreja edifica, alimenta a nossa alma, mas o dia mau a gente só vence se eu e você conhecermos de perto quem é o Deus para quem a gente canta aqui no louvor. E Ele é um Deus que aceita o nosso louvor e a nossa mágoa, a nossa tristeza, a nossa expectativa de coisas que não estão acontecendo também. Conta para eles, abre o coração para o Senhor, porque Ele é um Deus que quer se relacionar nas mínimas coisas do nosso dia a dia. Tudo é importante para Ele. E Ele quer curar a todos nós, transformar a nossa vida, porque exatamente como o André falou, é nisso que o mundo vai ver o poder do Senhor. Obrigado. Amém, queridos? A gente ama testemunhos assim, né? Deus está fazendo, amém?